Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Digital Autos. Pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o Volkswagen Tiguan Allspace na versão única R-Line. Lógico que nós vamos destrinchar detalhe por detalhe desse SUV de 7 lugares na nossa avaliação completa, mas o vídeo de hoje, o foco é as assistências à condução. Significa que a gente vai mostrar o Park Assist, ou seja, ele estacionando sozinho, também o ACC com Stop and Go, a frenagem automática de emergência, sensor de ponto cego, frenagem automática em manobras, enfim, nós vamos falar de todos os recursos de segurança desse SUV da Volkswagen para a gente entender se ele consegue ou não, digamos que, dirigir sozinho ou se fica muito perto ou muito distante disso. E como de praxe, antes de ir para a estrada, vamos conferir aqui algumas configurações dos assistentes de condução. Primeiro, cito que aqui na haste de seta do lado esquerdo você clica e pode selecionar, por exemplo, para colocar ou não o Lane Assist, que seria o sistema de permanência em faixa de correção, tá? Aqui você pode escolher entre o ACC ou o limitador, tá? Depois que você acionar aqui esse interruptor principal. O Side Assist, na verdade, é o sensor de ponto cego, que você pode desativar por aqui, assim como o alerta de tráfego cruzado traseiro e também a frenagem automática de emergência. Agora, aqui na central multimídia, você pode vir também em assistentes e a gente encontra aqui um layout, né, onde você pode selecionar também algumas funções do IQ Drive. Então você pode escolher a faixa aqui, por exemplo, ó, onde é o assistente de permanência em faixa. Só que por aqui você tem mais configurações, inclusive essas. Então aqui o ACC você pode, por exemplo, colocar para ele já entrar sempre na última distância que você selecionou ou uma distância aqui específica, ó, em relação ao carro da frente no caso. Você também pode pedir informações para que ele te explique o que é cada sistema, de forma breve, mas te explica. O Front Assist, que seria a frenagem automática, você pode deixar o aviso cedo, médio, tarde ou desligado, a gente deixou no cedo para testar. O alerta de distância segura em relação ao carro da frente, você pode desativar e também pedir as informações aqui para ele. Abaixo tem o assistente de permanência em faixa, que é o Lane Assist, você pode ativar ou desativar a vibração, e aqui ele também explica o que é o recurso. Side Assist, que é o sensor de ponto cego, você pode regular a luminosidade do aviso nos retrovisores, embora ele regule automaticamente também. Informações aqui do sistema. O sistema de reconhecimento de cansaço, que é o sensor de fadiga, você pode desativar ou inclusive pedir informação. E esse sistema de proteção proativo dos ocupantes do veículo. Ele já explica aqui para vocês, ou então não vou nem repetir depois no vídeo, tá? Quando ele detecta uma possível colisão, seja traseira ou seja um carro muito forte que vem atrás, ou até mesmo uma colisão frontal, algo assim, situações de risco de modo geral, ele pode fazer algumas funções, como por exemplo, pré-tensionar os cintos de segurança aqui na frente, então você sente um aperto, isso para tornar o carro ainda mais seguro. Às vezes ele também aciona o pisca-alerta e em alguns casos fecha automaticamente o teto solar e os vidros, deixando somente uma pequena fresta, pelo menos para que você possa respirar o ar circular e etc. Você pode também desativar essa função por aqui. E ainda já aproveito para mostrar que aqui nos modos de condução no indivíduo você pode selecionar também a assistência do ACC, que seria o Comfort normal, Sport ou Eco, ou ainda assistência de luzes, você pode deixar normal ou mais esportivo, onde ele vai ficar mais ágil, né, mais rápido. E é lógico que quando a gente vem aqui nas configurações do veículo, em luz, você pode regular também as configurações do farol, que é inteligente Full LED, obviamente. O Dynamic Light Assist, que seria, por exemplo, o farol automático que recorta o carro da frente e tudo mais. O farol direcional dinâmico, que ou seja, ele vai virar ali o facho conforme o volante e tudo mais. Aqui você pode deixar para ele ligar mais cedo, médio ou tarde. Esse aqui, sinceramente, eu não entendi muito bem se é em relação ao sensor crepuscular, ou seja, para ele acender os faróis, ou então sobre o farol automático, mas acredito eu que seja para o sensor crepuscular. Farol baixo automático, quando tem chuva, você pode desligar também. O DRL você consegue desligar mesmo com o carro em movimento. Isso não é muito legal, porque às vezes você desligou aqui e esqueceu, e aí você anda com o carro com tudo apagado, então isso não é importante. Mas desligar o DRL sim é um ponto interessante. Esse indicador de direção conforto, muito provavelmente, ele se refere à luz de conversão estática quando você dá seta ou vira o volante. A gente vai mostrar isso também. Você pode trocar o modo de viagem caso você esteja no estrangeiro, alguma coisa assim. E ainda mais algumas funções aqui convencionais do carro, por exemplo.
Mas vistas todas essas configurações, vamos lá para a estrada conferir como que o Tiguan se comporta na prática. E como de costume aqui no canal, vamos começar falando sobre o sistema de permanência em faixa, que aqui no caso do Tiguan R-Line ele funciona a partir dos 60 km por hora, mas ele consegue manter até os 55. Como eu já expliquei várias vezes aqui para vocês, passou dos 60 ele vai ativar. Agora, se você reduzir um pouquinho a velocidade, até os 55 ele consegue manter. Abaixo disso ele vai desativar sozinho e aí só vai voltar ativa depois dos 60 novamente. Vamos jogar aqui o carro para a direita para ver como que ele se comporta sobre a saída de faixa. Ó. A gente percebeu que ali no painel ele já apareceu o símbolo do assistente de faixa em laranja, indicando que a gente estava prestes a invadir a faixa, e trouxe o carro de forma muito suave aqui para o centro. Vamos ver aqui para a esquerda, ó. Ó, ele mexeu o volante de forma também bastante suave, mas ó, ele está atuando no volante para não deixar o carro sair, e até o momento a gente não comeu faixa. E aqui ele já começou a dar um alerta: conduza no meio da pista, porque a gente ficou bastante tempo sem as mãos colocadas no volante, né? Você não pode deixar o carro dirigir sozinho, até porque esse não é o centralizador de faixa. A gente tem também esse recurso que eu vou falar daqui a pouco, mas esse aqui é a permanência, então é somente uma correção quando você está saindo, até mesmo já saiu, ou nesse caso aqui como comeu faixa, e ele corrige para trazer o veículo para dentro da faixa de origem novamente. A gente pode ver que até o momento ele está funcionando muito bem, com bastante precisão, ó. Mesmo numa curva um pouquinho mais acentuada, ó. E lembrando, a função dele não é dirigir sozinho, tá? Ele é só corrigir. E mesmo assim, ó, vocês podem ver que ele fez ali muito bem. Vocês podem notar que nessa região aqui da Imigrantes, eles colocaram um asfalto novo, e por isso a faixa da direita ali estava meio tampada, e ele não reconhece muito bem, tá, pessoal? Isso é normal, todo o sistema tem limitações. Inclusive, se você pegar muita chuva, muita neblina, por exemplo, ele também vai ter esse problema. Vamos ver aqui, ó. Ele disse que está identificando bem as faixas, mas até eu tô com dificuldade de vê-las, para ser sincero. Mais uma vez fez a correção muito bem, ó. Vamos colocar a mão aqui para ele detectar e vamos deixar ele sair, ó. Vocês viram, né? Como eu coloquei a mão, ele deixou que eu fizesse o movimento que eu queria, e aí ele corrigiu um pouco mais tarde. Eu gostaria que tivesse sensibilidades para esse sistema, mas a gente pode ver que ainda assim ele não incomoda, porque ele funciona realmente muito bem. Ele é preciso, ele não deixou o carro sair muito da faixa nenhuma vez, no máximo comeu um pouquinho de faixa em curvas um pouquinho mais acentuadas, mas ele também não é extremamente intrusivo, ele não faz aquele movimento muito forte do volante, ou ele não fica num zigue-zague tão grande assim. Ele acaba ficando porque ele só corrige, mas você vê que ele não joga muito para a esquerda, ó. Ele está corrigindo só para a gente não sair da faixa, mas ele não está voltando o carro lá para o centro, lá para a esquerda, onde ele teria que corrigir o volante de novo quando estivesse saindo da esquerda. Agora, por exemplo, aconteceu um pouquinho isso, mas reparem que foi mais pelo movimento ali da própria curva, né? Vamos ver aqui, ó, uma curva um pouco mais acentuada, ele comeu um pouquinho de faixa, mas também trouxe muito bem o carro aqui de volta. Agora que eu mexi no volante, vocês viram que ele foi um pouquinho mais agressivo, porque eu fiz o movimento de ir para lá, então ele agiu com um pouco mais de lerdeza, digamos assim, mas por minha culpa e não pelo carro. Então esse sistema realmente funciona muito bem. Eu acho que esse Lane Assist da Volkswagen, junto com o da Honda, são os melhores que a gente já testou até agora, ou pelo menos entre os melhores eles estão. Também lembro que ele tem integração com o sensor de ponto cego, que a gente vai falar daqui a pouco também sobre esse recurso. Então, mesmo que você esteja dando seta, onde teoricamente ele desaciona o sistema momentaneamente, justamente para você fazer a troca de faixa sem a intervenção do sistema, mas se tiver um carro no seu ponto cego, mesmo com a seta ligada, ele vai aplicar o sistema no volante, porque ele entende que você está correndo um risco de colisão. Lógico, se você der aquela forçadinha, ele vai permitir que você faça o movimento. Mas se você estiver um pouco mais distraído, por exemplo, ele até vibra o volante para te indicar que tem um carro no seu ponto cego. Isso é bem legal. Eu quero falar agora para vocês sobre a frenagem automática de emergência. E eu lembro vocês que ela funciona para veículos e pedestres. Segundo o manual, ela vai ativar de fato a frenagem entre 5 e 250 km por hora, isso para veículos. Só que assim como a gente percebeu lá no Taos e também no ID4, o manual desse carro ele tem um erro, que parece ser um erro de tradução ou algo nesse sentido, onde ele repete uma parte que diz reação a veículos de duas rodas. A primeira parte
é os mesmos de 5 a 250 km por hora para veículos. Então eu imagino que seja assim para veículos de duas rodas, no caso as motos também. Agora, na parte de baixo, onde ele repete a reação a veículos de duas rodas, ele fala que funciona entre 5 e 65. Então imagino eu que essa segunda linha, na verdade, esteja se referindo a pedestres, que geralmente os carros atuam em uma faixa menor de velocidade em comparação com os carros na frenagem automática, né? Também cito que esse carro tem um alerta de distância segura, então quando você anda muito próximo ali do carro da frente, ele vai pedir para que você abra um pouco mais de distância, justamente para ficar mais seguro. Provavelmente a gente não vai conseguir mostrar aqui para vocês a frenagem atuando em si, mas geralmente, pelo menos o alerta, a gente consegue mostrar. Cito para vocês, meu Deus do céu, Jesus amado, que pressa que o senhor está, hein, meu amigo? Eu cito para vocês que a frenagem automática nem sempre ela consegue evitar completamente a colisão. Às vezes o que ela faz é mitigar o acidente. Então vamos supor que você iria bater a 120, mas o carro consegue frear e você bata a 90 por hora, 80 por hora, até menos, se duvidar. Então quanto menor a velocidade, menos riscos você corre. Também acontece às vezes de você pisar no freio, mas ele entender que não é o suficiente para evitar ou mitigar o máximo possível aquele acidente. E aí ele vai aplicar uma força maior nos freios por você. E para a gente testar então a frenagem automática, ou pelo menos ali o alerta, vamos tentar acelerar mais forte contra esse carro aqui na frente. Ó, aqui acho que ele já... Ó, vocês viram que ele já alertou, tá? Eu nem precisei acelerar, mas como o carro ali estava bem mais devagar, o Fiesta ele estava entrando ali do lado, ele já funcionou. Então serve muito bem para um momento de distração. E nesse caso aqui, aconteceu o que eu falei para vocês. Ele aplicou uma força maior nos freios para garantir que aquele acidente não acontecesse ou que mitigasse ainda mais os riscos, né? Pessoal, vamos mostrar para vocês agora o sistema de Park Assist, o estacionamento automático desse carro. Lembrando que ele consegue encontrar uma vaga paralela se você estiver até 40 km por hora ou até 20 km por hora para uma vaga transversal. Minha intenção é parar aqui entre o Onix e o XC90, então vamos acionar aqui o Park Assist, dei seta já para a direita para ajudar ele a identificar. Ó, vamos ir andando, você pode ver que ali no painel ele já aparece o sistema pra gente. Ó, ele já apareceu uma vaga ali paralela, né? A gente pode clicar no botão para trocar o tipo de vaga, mas eu quero estacionar naquela ali de trás. Ó, ele já apareceu ali pra gente. Então agora eu vou colocar a ré para vocês verem. E ó, intervenção na direção ativa, observar imediações. Ele mostra inclusive ali o quanto ele está concluindo ali do percurso, digamos assim, né? Então você consegue ver quando ele está prestes a parar. Tá fazendo o movimento todo sozinho. Me desculpem só pelo sol, pessoal, que hoje tá bem quente aqui e acaba atrapalhando a câmera, né? Eu só vou aqui controlando no freio, tá? Ele acelera sozinho, inclusive, mas o freio é por conta do motorista. Vamos ver se ele não vai pegar ali a guia. Até o momento tá indo bem. Ó, logo ele vai pedir para parar. Ó, pedir para parar. Vou colocar aqui o D, né? O câmbio para ele ir para frente. E ele vai fazer mais um acerto aqui, ó. Vamos ver como que ele vai se comportar. Vamos lá, tá? Ó, pediu para parar. Assistente de direção para estacionamento concluído. Assuma a direção. Agora vamos lá fora ver como que ficou o resultado. Aqui do lado de fora a gente consegue perceber que a vaga é bem grande, mas é só para a gente demonstrar o funcionamento do sistema. Então aqui ele deixou um espaço bastante considerável. Se duvidar, cabe até um Smart aqui. Perto da guia. Olha, ficou muito, muito perto. Mas a gente pode ver aqui também que a guia, além dela estar quebrada, né, o que atrapalha o sistema, ela também é baixa, né? Então, lógico, você dificulta o sistema. Agora a gente pode ver que apesar de ter parado bem perto aqui da guia, não chegou a pintar o pneu, a ralar a roda ou algo nesse sentido. Então está aceitável. E aqui, ó, tem uma subidinha, mas ele acabou parando antes. Esse é o espaço que ficou em relação ao XC90. Eu acho, pessoal, que está aprovado, mas dá um pouco de medo ele parar assim tão perto. Imagino que seja por conta dessa guia
digamos que defeituosa, né, fora do padrão. Se você pegar uma guia normal, provavelmente ele vai parar com uma precisão ainda maior. Mas ao meu ver está mais do que aprovado. O que vocês acham? Agora vamos ver se ele consegue tirar o carro aqui da vaga. Pessoal, o carro está exatamente do mesmo jeito, não mexi nele, é a mesma vaga. E eu quero ver agora o processo inverso, se ele vai conseguir tirar o Tiguan aqui da vaga. Então, ó, eu vou, na verdade, colocar aqui na ré e vou acionar aqui o Park Assist. Ó, ligar o indicador de direção e engatar a marcha ré. Vamos colocar pra cá, ó. Ó, eu acho que ele já entendeu que a gente tá saindo da vaga, que ele apareceu uma animação ali. Ele tá pedindo aqui pra ir pra trás. Vamos lá. Soltando aqui o freio devagar. Tô com medo dele acabar pegando na guia, viu? Porque tá bem próximo ali, ó. Ele vai pedir pra ir mais um pouquinho. Eu vou ter que acelerar aqui, ó. Ó, pediu pra parar. Vou colocar agora em D. Vamos ver ele fazer o movimento sozinho. Assuma a direção e prossiga viagem. Provavelmente ele já entendeu que daqui a gente consegue sair. Então ele já liberou o carro pra gente, ó. Virando o volante, de fato, a gente passou ali com tranquilidade. Então a gente pode dizer que sim, funciona aqui o sistema de saída. Ele não tira completamente o carro, mas ele faz a manobra ali para que você possa sair de forma mais prática. Pessoal, quero testar agora numa vaga daquelas de tipo mercado, de shopping, né? Então a minha intenção é parar entre o X1 ali e o Taos. Vou aqui já acionar o Park Assist, vou colocar para o outro método de vaga, cadê? Bom, ele ainda não identificou, mas vamos colocar aqui para a direita, depois a gente tenta trocar. Vamos lá, ó. Ó, não tá aparecendo. Vamos ver se ele consegue detectar. Ó, ainda não, viu? Vamos dar seta de novo. Ligar o Park Assist. Ah, agora acho que ele detectou. Vamos ver se ele acha a vaga em si, ó. Ele tá pedindo pra ir pra frente por enquanto. Ó, parece que ele encontrou a vaga. Vamos aqui acionar a ré e ver como que ele faz. A intervenção na direção ativa. Vamos, ó, ele mostra inclusive ali até o caminho do trajeto. Ó, fazendo o movimento aqui do volante. Só vou controlando nos freios, assim como outro tipo de vaga. E ele está fazendo de forma automática até o momento. Ó, vamos ver quando ele vai pedir para parar. Ó, pediu para parar, vou colocar aqui no D. Fez o movimento de novo. Vamos para frente agora. Ó, vamos lá, ele pediu para ir mais para frente ainda, pediu para parar. Vamos fazer agora o processo de ré. Vamos ver ele estacionando de forma automática. Parece que ele vai centralizar muito bem. Vamos ver na prática. Ó, tá indo ainda. E a vaga é meio apertadinha aqui, viu? Ó, assistente de direção para estacionamento concluído. Agora vamos lá fora conferir o resultado. O carro está exatamente do mesmo jeito que o próprio sistema colocou na vaga. Foi até difícil ali para sair, eu que sou um animal de grande porte, como diria o Anacleto. A vaga é consideravelmente apertada para carros de esporte, né? A gente tem um X1, apesar de ser um pouco mais antigo, o Taos ali que é consideravelmente grande e o Tiguan também é grande. A gente pode ver que em relação à linha traseira aqui, ele parou muito bem, bem na risca, digamos assim. Ele ficou ligeiramente torto, vocês podem ver que a frente está um pouco mais próxima ali da faixa do que a traseira, mas é normal, tá, pessoal? Até porque os carros acabam ficando um pouquinho tortos e ele se baseia, na verdade, nisso, né? Então aqui, por exemplo, tem um pouco mais de espaço. Vamos conferir aqui de frente, ó. Também parou muito bem alinhado em relação aos outros carros. Então, ao meu ver, ele também está aprovado nesse tipo de vaga. Vamos falar agora sobre o ACC com o Stop and Go, que seria o piloto automático adaptativo, e a função Stop and Go significa que ele consegue parar completamente o veículo e também retomar a velocidade. A gente vai mostrar isso na prática, inclusive. Mas antes, eu quero só pedir um favorzinho para vocês. Dê um hype nesse vídeo, vocês não estão sendo muito bondosos, e tem que hypar mais os vídeos aqui do canal, porque isso ajuda muito a gente, tá? Uma função gratuita, fica ali perto dos comentários, e assim como hypar, você também pode dar o like
que também é totalmente gratuito e da mesma forma ajuda muito o nosso querido trabalho. Voltando ao assunto do ACC, lembrando que você pode aqui definir velocidades entre 30 e até 210 km por hora. O legal é que quando você aciona aqui, ó, vou definir, por exemplo, 70 km por hora, e você pode aqui, por exemplo, passar de 10 em 10 km por hora, ou isso pelo mais e menos, ou através do set e do res, que são botões que servem para outras coisas também, né, para você setar a velocidade ou restabelecê-la. Aí você pode passar de 1 em 1 km por hora. Então ele permite uma programação um pouco mais específica, mais precisa. Então vou colocar aqui, por exemplo, ó, 83. Eu estou aqui com ele programado na distância mais próxima, mas é lógico que você pode ir mudando também e deixar ele uma distância mais longa, onde ele vai diminuir a velocidade do carro para justamente abrir um espaço em relação ao veículo da frente. O manual diz que até 60 km por hora o ACC também reage a veículos parados. Agora eu quero aproveitar esse trecho aqui da Avenida dos Bandeirantes, que é mais urbano, para a gente falar sobre o Travel Assist, que seria a centralização de faixa. Alguns carros eu mostro esse recurso só na estrada porque não funciona em baixa velocidade. Aqui no Tiguan R-Line, felizmente, funciona. Lembrando, o Travel Assist, ou centralizador de faixa, ele só vai funcionar em conjunto com o ACC. Isso eu não gosto muito, acho que os carros poderiam permitir que ele funcionasse também de forma separada. Vou setar aqui, por exemplo, em 52 km por hora, vou acionar aqui o Travel Assist, e agora ele já faz o movimento aqui de direção também. Lembrando que ele tem as mesmas, digamos que, especificações ali do ACC, então a mesma faixa de velocidade que ele vai funcionar e tudo mais. Como o ACC tem um Stop and Go, lógico, você pode definir velocidades a partir de 30, mas ele funciona a partir de 0, porque ele consegue parar completamente o carro. E nesse momento a gente também vai mostrando o ACC, já que eles só trabalham em conjunto. Esse carro também tem, segundo o manual, né, uma função de segurança quando você fica sem as mãos no volante. Então ali na frente a gente vai tentar reproduzir isso aqui. Agora vocês podem notar o seguinte, ó. Tá vendo que ele começou a invadir a faixa aqui de moto? A grande maioria, praticamente todos os carros que já passaram aqui pelo canal, nem todos, mas quase, tá? Eles não conseguem reconhecer muito bem a faixa de moto. E isso é normal, porque é um recurso meio que novo, mas que o carro não está acostumado. Ele não sabe ler essa faixa de moto porque ela é muito menor. Então o que que acontece? Ele detecta a faixa aqui da direita, que está bem visível, e ele detecta também a última faixa ali da esquerda. Só que ele acaba cortando essa primeira faixa de moto. Então ele vai andar mais ou menos aqui, ó. Ele entende que aqui é o limite. Todas essas acelerações e frenagens que vocês estão vendo, ele está fazendo de forma 100% automática. Eu não pisei no freio em nenhum momento. Estou com o pé aqui próximo, só para garantir uma resposta rápida caso seja necessário, tá? Mas o ACC ele está freando sozinho. A gente provavelmente vai ver uma parada aqui. Eu estou segurando o volante porque justamente, ó, vocês viram que ele vai jogar ali para a faixa de moto, tá? Mas daqui a pouco a gente já troca de faixa para mostrar para vocês. Vamos ver uma parada automática, ó. Sinceramente, achei um pouquinho agressivo, principalmente porque esse carro tem modos de condução e você tem o modo individual, como eu mostrei para vocês, onde você consegue regular a sensibilidade do ACC. Ó, para retomar aqui, olha que legal, eu posso só clicar aqui no res que ele retoma automaticamente. O manual diz que carros que tem o do centralizador de faixa, basta você dar um toque aqui no volante que ele também faz essa retomada automática. Porém, aparentemente aqui no Tiguan não funciona. Vamos testar melhor daqui para frente. Agora, lá no Volkswagen ID4, que a gente testou bem recentemente aqui no canal, sim, funciona e funciona muito bem. Vocês podem conferir isso lá no vídeo do elétrico da Volkswagen, que somente de encostar aqui no volante, ele já retoma como se você tivesse clicado aqui no botão res, ou então dado um toquinho no pedal do acelerador, né, que faz a mesma função. Agora ele freou um pouco de forma mais suave, mas ainda assim achei um pouquinho agressivo. Digo isso porque o ID4 me pareceu, tá? Às vezes é até a condição do trânsito. O trânsito às vezes está um pouquinho mais agressivo, está parando um pouquinho mais rápido. Mas o ID4 me pareceu um pouquinho mais suave. E o Taos Highline, que a gente testou anteriormente, me pareceu ainda mais suave que os dois. Eu agora troquei de faixa para ver se a gente consegue mostrar melhor o funcionamento aqui do centralizador. Só que está com um sol bem forte aqui na nossa frente. E isso ofusca também a lente da câmera, que fica posicionada aqui atrás do retrovisor interno. Até o momento ele funcionou bem, não atrapalhou, mas quando o sol bate muito de frente assim,
acaba atrapalhando o sistema, ele não consegue enxergar muito bem, então fiquem atentos a isso. Vocês viram essa parada também aqui do ACC, que foi também bastante suave. A gente percebe inclusive que assim que o ACC para, ele aparece ali que o ACC está pronto para retomar. Dentro desse tempo onde o aviso está sendo mostrado, se o carro da frente andar, ele vai retomar automaticamente a velocidade até aquela que você definiu. Ó, vamos ver aqui, por exemplo, ó, coloquei as mãos no volante, vocês viram que ele não retomou, né? Então eu vou clicar aqui no Res. Ó, retomando a velocidade. Fiquem atentos aqui no cruzamento, porque geralmente o centralizador se perde, como ele fez agora. E isso é completamente normal, porque ele se baseia nas faixas da pista. No cruzamento você não tem faixas, então normal que ele não tenha onde se basear e ele se perca. Mas aqui que as faixas já estão visíveis novamente, até agora ele está mantendo muito bem. Já vamos testar o que ele faz se a gente não colocar as mãos no volante. Eu só vou colocar se for necessário. Já está um alerta vermelho, já está dando um alerta sonoro também, vamos ver. Ó, ele puxou o cinto, ele deu uma freada também no carro. Ó, ele chegou a ligar até o alerta, vocês perceberam? Olha que interessante, pessoal. Se você continuar ignorando, ele vai então acionar o pisca-alerta e vai frear completamente o carro até parar. E ele vai, claro, mantendo o carro na pista, né, até a parada total. E aí depois que parar, ele também vai acionar o freio de estacionamento para evitar que o carro continue andando por algum motivo. Mas uma função de segurança bem legal caso você tenha desmaiado ou, por exemplo, tenha até mesmo cochilado. Até o momento, a gente pode ver que a centralização de faixa está funcionando bem. Não pegamos nenhuma curva muito acentuada, mas a gente vai pegar lá na estrada e a gente vai testar um pouco melhor. Mas até o momento, estou gostando do sistema. Vamos ver aqui mais uma parada, ó. Um pouco brusca, tá? Tudo bem que hoje o sol está atrapalhando um pouco a lente, como eu disse, mas esperava um pouco mais de suavidade. Eu vou até mesmo trocar aqui no modo individual, vou colocar o ACC no modo Comfort para ver se a gente tem alguma mudança. Mas tanto no ID4 quanto no Taos, o modo Eco era o mais suave deles. Então vamos ver aqui se vai mudar alguma coisa para melhor. Prosseguindo aqui com o nosso teste. Confesso que não estava gravando nesses momentos, mas algumas vezes ali em baixíssimas velocidades ele deu umas apontadas na direção mais bruscas, para a esquerda, por exemplo. Mas tenho praticamente certeza que é por conta desse sol mais forte, que está ofuscando inclusive a minha visão. Vamos ver essa curvinha que ele está fazendo, apesar do Macan estar um pouco mais aqui para a esquerda. Fez muito bem, mesmo com bastante sol na lente. O ideal seria essa situação, onde você não tem um sol forte batendo ali na câmera, né? Mas até o momento está mantendo relativamente bem. Ele fez ali uma curvatura, digamos assim, uma curva, aliás, que eu achei um pouco desnecessária. Então acho que ele se perdeu ali levemente. Mas nada muito grave também, porque ele não chegou a encostar muito na faixa da direita ou da esquerda. Agora, o que eu notei é que o Start-Stop, aquele que desliga o motor em paradas rápidas, não funciona com o ACC. Lá no Taos ele funcionava. Inclusive, você tem uma função, até mesmo aqui no Tiguan, que mesmo se você não estiver usando o ACC, ele desligou o carro através do sistema Start-Stop. Ele detecta através dos radares que o carro da frente já voltou a andar, já saiu, e ele já religa o motor automaticamente. Serve até como um alerta para você, né, para te indicar que o trânsito andou, e também torna o sistema mais rápido, já que você não tem aquele tempinho de espera dele ligar o motor quando você tira o pé do freio, né? Vocês viram o que aconteceu aqui, ó? Ele jogou o carro muito mais para a esquerda. Possivelmente também por conta do sol ali, ele se atrapalhou um pouco e não conseguiu fazer a curva muito bem. Confesso que estou testando esse carro já há alguns dias, ele funcionou melhor do que isso. Não perfeitamente, mas funcionou melhor. Do ID4, por exemplo, eu também achei melhor. E isso pode ser muito bem explicado justamente pela incidência do sol, como eu disse para vocês. Mas o ID4 eu achei que também foi mais preciso de modo geral. Conseguiu fazer curvas em baixa velocidade com mais precisão, até mesmo curvas um pouquinho mais fechadas. Vamos ver essa aqui na frente, ó. Ó, tô jogando um pouco para a esquerda. Olha, apareceu ali até no painel, ó, assumir a direção imediatamente. Provavelmente porque ele deixou de reconhecer ali as faixas quando pegou um ângulo diferente em relação ao sol. E voltando então ao assunto do ACC, ó, vamos ver essa frenagem. Essa vai ser mais brusca, ó. Ai, nossa senhora.
Essa foi bem forte, como vocês podem notar, né? Tudo bem que o trânsito parou de repente, mas eu, por exemplo, com a inteligência humana, eu já tinha notado anteriormente que o trânsito ia parar, então eu já poderia ter reduzido antes. Sinceramente, não entendi por que o Taos e o ID4 foram bem melhores que o Tiguan, mesmo no ACC, que não é baseado pela câmera, então nesse caso não tem o problema do sol atrapalhar, né? Vamos testar na estrada, mas aqui na cidade, sinceramente, achei mais agressivo do que eu gostaria. Agora vamos falar para vocês aqui na estrada sobre o assistente de ultrapassagem que a gente tem ali no ACC. Eu vou fazer o seguinte, vou definir aqui o carro em 130 km por hora. Ele está mantendo aqui a 122. Vamos dar seta para a esquerda. Até o momento, nada. Ó, ele diz que ele reduz a distância em relação ao carro da frente, mas vocês viram que na verdade o que ele fez foi reduzir a velocidade, né? Ó, aqui está definido em 130. Tava até definindo em 140 para ver se melhora alguma coisa. Seta para a esquerda. Nada, tá, pessoal? Então vocês viram que apesar do manual dizer que tem ali o assistente de ultrapassagem, não funcionou. E esse carro tem, segundo o manual diz, o bloqueio de ultrapassagens. Então ele não permite que você passe um carro pela direita quando tem um carro pela esquerda, por mais que você tenha definido uma velocidade mais alta. Eu programei aqui no 120, mas vou tentar reproduzir aqui para vocês uma ultrapassagem pela direita para a gente ver se ele vai bloquear ou se ele vai permitir que a gente faça. Lógico, se você, por exemplo, pisar no acelerador, ele vai liberar para você fazer essa ultrapassagem. De vez em quando você percebe que o carro está andando mais devagar e quando você vai notar é por conta disso que tem um carro mais lento na faixa da esquerda. E no Brasil a gente sabe que isso, infelizmente, é muito comum, né? O pessoal andando a 20 por hora na faixa da esquerda. Vamos ver aqui se ele vai ultrapassar a Saveiro, por exemplo. Ó, até o momento ultrapassou normalmente. Estranho, viu? Porque pelo menos no Taos e no ID4 que a gente já testou, isso funcionou. E o assistente de ultrapassagem lá no Taos a gente conseguiu mostrar, se eu não me engano, também. Mas vamos aproveitar para falar aqui sobre o sistema de centralização de faixa e o próprio ACC, né, que já que ele vai funcionando em conjunto. A gente vê aqui que essa curva ele está fazendo muito bem, mesmo com bastante sol aqui na nossa frente. Vamos ver essa curva aqui, eu programei no 120, mas por conta de alguns carros ele está aumentando a velocidade ali perto de 110. Ó. Vamos ver, fez a curva muito bem, pediu para eu assumir a direção. Vamos ver aqui na frente, o pessoal está mais devagar, então ele vai acabar diminuindo a velocidade também. Mas ó, fez a curva muito bem. Vamos cair para a faixa aqui da esquerda e vamos tirar a seta. Ele demora um tempinho para retomar ali, mas já retomou. Vamos ver essa outra curva. E agora está com bastante sol, hein? Será que ele vai conseguir fazer? Vamos descobrir. Até o momento fazendo sim, sem problemas, ó. Fazendo muito bem, aliás, viu? Ó, a gente percebe que na estrada ele é realmente muito bom. Vamos ver essa outra curva que é um pouco agressiva também. Tá com bastante sol aqui. Até o momento fazendo também realmente muito bem. Não é uma curva extremamente agressiva, tá, pessoal? Mas é considerável com base nos carros que a gente já testou aqui no canal. A gente sabe que tem uns que curvas até mais leves eles não aguentam fazer. Mais uma curvinha aqui e a gente chega à conclusão então do nosso sistema. Ó, posso dizer o que? Na cidade ele não funcionou muito bem a centralização de faixa. O ACC eu também achei um pouco agressivo, mas aqui na estrada tá sendo o contrário. Ele tá funcionando realmente muito bem, os dois, tá? O ACC a gente não pega muito trânsito, então ele não tem muitas acelerações e frenagens, mas a centralização funcionou de forma muito bacana. Então aqui eu acho que ele está aprovado. Na cidade pode ser por conta ali do sol na lente que acabou atrapalhando o sistema. Mas enquanto o ACC e a centralização de faixa vão trabalhando, eu vou aproveitar esse trecho urbano para falar também de outros itens de assistência à condução desse carro. Mas antes que eu esqueça, eu quero falar para vocês sobre o preço, que é um ponto muito importante. Nessa versão única aqui no Brasil, que é a R-Line, né, 2.0 Turbo, você tem um preço definido em altíssimos R$ 305.990. É muita coisa, né? Muita coisa. Até porque esse carro está equipado com teto solar elétrico panorâmico, bem grande inclusive, que custa quase R$ 11.000.
Ou seja, ele vai ali para praticamente 317 mil com o teto solar. Agora eu quero citar para vocês o sensor de ponto cego. Vocês já conhecem muito bem o sistema, de onde vocês estão posicionados, acho que vocês conseguem até notar, porque o sensor dele, né, a luz, fica aqui na parte de dentro do retrovisor e não lá no espelho em si, então fica mais fácil de enxergar, até prefiro esse sistema. Lembrando que ele funciona a partir de 15 km por hora, mas mantém até os 10. Agora, o manual diz que ele precisa ter uma diferença de no máximo 15 km por hora em relação ao carro que você está ultrapassando ou em relação ao carro que está te ultrapassando. Na prática, funciona até numa velocidade diferente disso, mas é o que o manual, entre aspas, garante, digamos assim. Também vale frisar que ele desliga automaticamente quando você instala um reboque de fábrica, né, que seja original e tudo mais, mas mesmo que você não instale um original, a Volkswagen pede que você desligue o sensor de ponto cego quando utilizar um reboque. Agora, o legal é que ele tem integração de correção no volante, como eu já expliquei para vocês, né, junto com o Lane Assist, e também a luminosidade automática. Esse brilho aqui, às vezes ele fica muito forte à noite. Aqui no Tiguan não tem problema, porque ele vai regular automaticamente. Aproveito também para falar sobre o sensor de fadiga, que é aquele que monitora o comportamento do motorista entre 60 e 200 km por hora. Se ele perceber que o motorista está dirigindo de forma cansada, ele vai emitir um alerta ali no painel de instrumentos pedindo que você faça uma pausa. Agora, se você estiver utilizando o modo Sport de condução, esse recurso de sensor de fadiga não funciona. Como vocês podem bem notar, estou agora em uma condução noturna aqui com o Volkswagen Tiguan R-Line. Eu quero mostrar agora para vocês, também já aproveitar para mostrar rapidamente essa iluminação ambiente que inclusive a gente tem também nas portas traseiras. Mas o foco aqui na verdade é o farol alto automático junto com a tecnologia, na verdade, IQ Light, né, que ele é dinâmico e tudo mais. A gente vai falar melhor sobre isso. Lembrando que eu já deixei aqui os faróis no modo automático e já dei um toque ali, então ele tá, como vocês podem ver, com o farol alto automático acionado. Lembrando que o manual não especifica uma velocidade, mas pelo que eu percebi, ele aciona a partir dos 30 km por hora, mais ou menos. Vamos passar aqui dos 30 e eu já explico isso para vocês, ó. Passando aqui dos 30, ele ativou. Reparem que veio um carro ali, ele conseguiu meio que recortar o carro, digamos assim, né? Então ele não pegou a parte esquerda onde o carro estava vindo, mas ele continua acionado aqui do lado direito, ó. Vocês podem reparar que faz bastante diferença. Quando eu reduzi ali mais ou menos de 18 km por hora, ele também acabou desligando o sistema. Então, aparentemente, abaixo dos 20 ele desliga e acima dos 30 ele aciona. Vou parar aqui rapidinho porque eu quero mostrar para vocês que mesmo esse carro não tendo um farol de neblina, a gente tem uma função de neblina. Então, aqui puxando para trás, ó, reparem a diferença. Reparem mais ali para as laterais, tá? Ó, puxei. Viram como fica bem mais forte? Olha aqui na direita, ó. Você tem aqui também uma iluminação de curva, então vamos virar o volante ali para a direita, ó. Também perceberam que ele acendeu mais forte, né? Se a gente der seta também para a direita, ele também aciona. Essa é uma luz de conversão estática, também funciona ali para a esquerda, mas isso aqui é só em baixas velocidades, tá, pessoal? Essa aqui, ela é estática, ou seja, é uma iluminação que fica um pouco mais lateral ali no bloco do farol. Só que esse farol também é dinâmico, então vocês podem ver que o facho ele vai virando junto com o volante. E a assistência das luzes você pode deixar mais esportiva ou mais confortável, que ela vai demorar um pouquinho mais, né? Esse farol dinâmico, vale citar que ele funciona a partir de 10 km por hora, segundo o manual do proprietário. Vamos passar aqui dos 30 para vocês verem ele acionando. Ó, 28, 29, 30, 31, 32, ele ligou ali o farol automático. Ele faz até uma espécie de animação ligando e desligando, é bem bonito. Esses faróis são bem inteligentes. Como eu disse para vocês, eles consideram então áreas iluminadas e construídas. Isso quer dizer que na cidade, infelizmente, ele não irá funcionar. Agora, eu acho que poderia funcionar até em velocidades mais baixas. Então vamos supor, você está aqui numa estrada de terra como essa, onde tem muitos buracos, às vezes você não consegue andar acima de 30 km por hora. E mesmo aqui abaixo de 20, ó, ele já desligou a mais ou menos 20, 21 km por hora, mas mesmo aqui, ó, vou acender manualmente para vocês verem. Olha como faria uma diferença bem grande se ele também funcionasse a partir dos 10 km por hora, por exemplo, quem sabe até um pouco menos. Então eu não entendo por que, não sei se até é uma obrigação, talvez por lei,
mas praticamente todo carro que a gente pega aqui funciona a partir dos 30. Última vez, ó, vamos passar aqui dos 30 km por hora. Ele já ligou automaticamente. Agora vamos lá para a estrada, porque eu quero mostrar para você... vamos ver se ele desligou? Ó, ele conseguiu sim desligar a parte mais superior. Ele não desligou totalmente, mas ele meio que recortou o carro ali que estava vindo no sentido contrário. Não funcionou assim tão rápido, porque a gente está aqui numa situação mais complicada, né? Você tinha um carro ali um pouco mais antigo, que a iluminação já não é assim tão boa. Foi rápido, né? Foi no meio de uma curva e tudo mais. Mas vamos lá para a estrada mostrar para vocês que ele consegue recortar o carro da frente muito bem, inclusive. Vamos testar então o farol alto automático. Ele já está acionado. Deixei a luz aqui de dentro acesa para melhorar a visualização na GoPro, tá? Você pode ver que ele está ativo, inclusive, mas ele não está pegando o caminhão, ele está pegando só a faixa aqui da esquerda, principalmente a mureta aqui do lado esquerdo. Vamos cair para lá, para a faixa da direita, para ver se muda alguma coisa. Ó, já pegou a placa, né, lá na direita, mas está recortando o fiorino, se vocês conseguirem perceber. Pega um pouco mais lá para a região direita do fiorino, mas o fiorino está apagadinho. Às vezes ele acontece de pegar só a parte de baixo do carro, onde não ofusca, por exemplo, os retrovisores. Então é um sistema que funciona realmente muito bem, se adapta de forma bem rápida, geralmente, e bastante precisa. Ó, já desligou aquela parte ali onde ofuscaria os caminhões, né? Vamos cair aqui para a direita, vocês vão ver como que ele vai maximizar aqui o farol alto automático, justamente porque não tem carro aqui na frente, ó. Já maximizou aqui na parte da direita. Ele vai se adaptando conforme as suas necessidades, mas sem atrapalhar os outros veículos. Aqui, por exemplo, onde tem carro muito longe, aí sim ele consegue ainda colocar um farol alto um pouco mais intenso. Agora que não tem carro nenhum na frente, olha como ele ficou bem mais forte, tá vendo? Ó, as placas estão bem realçadas aqui. Ele alcança realmente uma distância bem longa. Assim que ele detectar o caminhão ali na frente, vocês vão ver que ele vai abaixar um pouco também nessa iluminação e, dependendo da situação, até fazendo um recorte, ó. Não tá pegando o caminhão, mas tá pegando aqui as laterais. Perceberam? Agora pegou a parte de baixo só do caminhão. Essa aqui é a Bandeirantes, né? São várias faixas. E vamos ver como que ele se comporta. Logicamente, como tem muito carro, o uso aqui vai ficar um pouco restrito. Então ele não vai conseguir abranger uma parte muito grande da via. Mas ainda assim ele funciona, tá? Ó, vocês podem ver que ele está procurando um lugar ali para se encaixar sem ofuscar ninguém. Como agora, por exemplo, ó, ele até está acionado, mas ele não está fazendo muita diferença em relação ao farol baixo convencional, justamente porque não tem espaço. Então, sinceramente, eu acho que os faróis EcoLight são um show à parte, no caso aqui dos modelos da Volkswagen equipados com esse recurso. Também lembro vocês que esse carro tem um alerta de tráfego cruzado traseiro. Então, quando você está, por exemplo, saindo de ré aqui de uma vaga, como eu estou simulando agora, se passar um carro aqui na nossa parte de trás, ele vai informar aqui pela central multimídia. Agora, ele só mostra por aqui. Acho que ele também poderia acender ali os avisos dos sensores de ponto cego. E esse alerta de tráfego cruzado traseiro, ele também possui a frenagem automática, caso necessário. Também cito a frenagem automática em manobras, que você pode desligar aqui. Por exemplo, ó, você seleciona aqui essa função. Lembrando que ela funciona até 10 km por hora e vai servir, por exemplo, caso você não tenha notado uma parede atrás, um carro atrás, alguma coisa assim. Se o carro perceber, até os 10 km por hora ele vai frear sozinho para tentar evitar esse acidente. Já cito também que esse carro tem a frenagem automática pós-colisão. Então, se você bater o carro e ele acionar os airbags, ele vai então pisar no freio sozinho para evitar um segundo acidente. Parece besta, mas faz bastante diferença. Pessoal, vai passar um Volkswagen Up ali, vamos ver se ele vai mostrar alguma coisa aqui pra gente. Ó, vamos simular aqui uma saída. Ó, perceberam, né? Apareceu aqui no canto. Só que lá no sensor de ponto cego não aparece, então poderia ser um pouquinho melhor. Mas e aí, pessoal, o que eu achei dessas assistências à condução aqui no caso do Tiguan R-Line? Para ser sincero, gostei muito. E praticamente todos eles funcionam
muito bem, principalmente a centralização de faixa, o ACC também, embora o Taos ali, na minha opinião, foi até um pouquinho melhor do que esse carro, mas as luzes dinâmicas funcionam de forma excepcional também, então sim, gostei muito. Eu só senti falta de dois pequenos itens aqui, que é o alerta de abertura de porta, já que tem um sensor de ponto cego, seria muito fácil de integrar esse sistema, poderia ser combinado inclusive com a iluminação ambiente ali da porta para deixar o alerta mais visível, e também o reconhecimento de placas de trânsito. Mas não são dois itens que fazem assim extrema falta no dia a dia, são somente dois itens complementares que poderia ter em razão do preço desse carro. Mas em geral, as assistências à condução são um ponto muito positivo aqui do Volkswagen Tiguan Allspace nessa versão R-Line. Agora é o seguinte, vocês já sabem a minha opinião, mas eu ainda não sei a de vocês, então por favor comenta aqui embaixo o que você achou dessas assistências à condução do Tiguan Allspace. Claro, se você ainda não fez isso, também se inscreva no canal e ative as notificações, porque a gente sempre vai ter muito conteúdo legal com esse carro, ou com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.